Hello guys! Welcome to English Too Easy! Eu sou a Andrea e hoje eu vou falar das 10 perguntas mais frequentes na imigração. Não sai daí! Let's go travel! Como assim viajar nessa pandemia? Não dá, ninguém tá viajando. Tá, take it easy. Uma hora a gente vai viajar. E que tal já ir se preparando? Quando você for viajar para o exterior, vai ter que passar pela imigração. Então é importante estar bem ciente e seguro do que tem que saber, das perguntas mais frequentes. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber a diferença entre immigration, que é a imigração, e customs, que é a alfândega. A imigração cuida da entrada de pessoas num país e a alfândega cuida da entrada de itens, de mercadorias num país. E aí vai ter uma diferença de país para país, vai ter que investigar antes o que pode levar, o que não pode. Mas o nosso objetivo aqui é a imigração, aquelas perguntinhas que são em inglês e que a gente tem que estar preparado para responder, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro lugar, falando ainda da alfândega, você vai receber ou no check-in ou no avião o form. O que é form? Formulário, tá? Que é para colocar ali, enfim, preencher com as coisas que você vai levar. E aí tem esse formulário ali junto com o seu passaporte, porque ele pode ir lá na imigração te pedir. Então, chegou na fila da immigration, primeira coisa que o oficial vai dizer é next, que é próximo. E aí você vai lá bem feliz, chega lá, e ele vai pedir primeiro o seu passaporte. Como é que ele pede? May I see your passport, please? Ou can I see your passport, please? Posso ver o seu passaporte? As duas formas são posso ver seu passaporte, só que quando eu uso may, é um pouquinho mais formal do que o can. Ele pode pedir também junto do passaporte aquilo que eu falei, o form. Então ele pode dizer assim, may I see your passport and form, please? Você simplesmente entrega e vai dizer here you are ou here it is. Aqui está, né? Se for uma coisa só, here it is. Se for mais de uma coisa, melhor eu falar o here you are ou here they are. Não vai só falar yes ou e agora o que eu digo? Por isso que a gente tem que estar preparado. Guarda todas essas perguntas que eu falar. Pratica. O que eu falei lá no início? Como é que a gente aprende? A gente aprende ouvindo, principalmente, e falando, praticando, repetindo. Então esse vídeo aqui, guarda ele. Se você vai viajar, guarda ele e vai praticando. Combinado? Vamos depois, então, para a segunda pergunta. Eles vão querer saber qual é o propósito da sua viagem. E pode perguntar assim, what is the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? Claro, eles querem saber o que você está fazendo lá, né? E aí seja direto e diga, I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias, se for férias. Pode dizer só tourism. Turismo. Olha a pronúncia do turismo. Tudo que termina em ism em inglês, eu pronuncio zam. Então, tourism, ok? Se estiver a negócio, a trabalho, I'm here on business. Se estiver para estudar, I'm here to study, certo? O importante é não mentir. Don't lie. Never lie. Nunca minta, certo? Tem que ser o que realmente está fazendo lá. Se dá para visitar parentes ou amigos, I'm here to visit relatives. Or I'm here to visit a friend. Eu estou aqui para visitar parentes, ou estou aqui para visitar um amigo. Enfim, fale a verdade. É só isso. E depois, eles vão te perguntar o quanto tempo você vai ficar lá. Então, uma forma é How long are you staying? Ou ainda, How long will you be staying? Ou How long are you planning to stay? Então, stay é ficar. How long é quanto tempo. Então, guarda isso. Se começar com how long, aí ele quer saber o tempo, certo? Pode ser com are you staying, will you be staying, não importa. Importa que ele vai perguntar how long. E aí você vai dizer direto, I'm staying for 15 days. Quer dizer só 15 days? Diga 15 dias, mas tem que ser o certo, né? Pode ser 3 semanas, 3 weeks. Pode ser um mês, a month.
Enfim, fale a verdade, quanto tempo você vai ficar. Então guarda a palavra de pergunta inicial. How long? Com stay é quanto tempo ficar. Ok? Aí depois ele vai querer saber onde você vai ficar. Então é importante ter ali tudo direitinho, né? Já vai, antes de entrar na fila, antes de embarcar, já tem a sua pastinha com as suas reservas, se vai ficar em hotel, se é pelo Airbnb, enfim, se vai ficar na casa de alguém, tenha o endereço anotado para entregar, mostrar para ele, para não ter que lembrar o endereço e falar. Então, por exemplo, como é que ele vai te perguntar? Where are you staying? Onde você vai ficar? Or where will you be staying? Onde você vai ficar? São duas formas de perguntar. Qual é a palavra de pergunta aí para onde? Where. E tem o stay também, que é o ficar. Então, onde ficar? Guardem isso. Se é how long, é quanto tempo. Se é where, é onde. E seja direto, é num hotel? At a hotel. E mostra a reserva, né? Se é na casa de alguém, at a friend's house. Na casa de um amigo, mostra o endereço. Seja tranquilo, direto, sem muito detalhe. Não precisa detalhe. O que precisa é segurança. Eu não tô fazendo nada errado. Eu não tô aqui pra ficar aqui pra morar pra sempre. Não. Eu tenho um propósito. Eu tenho um tempo que eu vou ficar. Eu sei onde eu vou ficar. É isso que eles querem saber, certo? Depois, como uma quinta pergunta, eles vão perguntar de onde você tá vindo. Por exemplo, where are you coming from? Aí tem o where também, onde. Aí eu penso, será que ele tá perguntando onde eu vou ficar ou de onde eu tô vindo? Como é que eu sei? Eu sei pelo from, pelo coming, né? From é de origem. Então, where are you coming from? Diz simplesmente, I'm coming from Brazil. Simples assim. Ou, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Tem uma outra que pode ser, ao invés de onde você está vindo, ele pode perguntar assim, what is your country of residence? Qual é o seu país de residência? Brasil, certo? Depois, ele também vai querer saber se você vai ficar só ali naquela cidade ou vai para outras, mas se for na Europa, se vai para outros países. Então ele vai te perguntar: What's your final destination? What's your final destination? Qual é o seu destino final? Então vai dizer, porque por exemplo, vamos supor que você foi para os Estados Unidos. O seu destino é New York, mas fez uma escala em Miami. É na primeira cidade que chegar, ou se fosse na Europa, o primeiro país que você vai passar pela imigração. Então, fala qual é o último lugar que tu vai estar. Só diz New York, Los Angeles, Italy, se for Itália, enfim, né? Vai dizer qual é o lugar que é o destino final, certo? Então, final destination, destino final. Aí eu sei, tá, onde que eu vou no fim das contas, né? Bom, eles vão querer investigar um pouquinho mais da tua vida. Então, podem perguntar, what's your job? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu emprego? E seja claro e direto. Para responder, para dizer o que eu faço, como é que eu posso dizer? I'm a ou I'm an. Então, saiba o nome da sua ocupação ou da sua profissão e pratica e treina e para na hora lá, quando falar job ou occupation, saber responder, certo? Como uma oitava pergunta, eles vão querer saber quanto dinheiro você tem. E aí, vai pensar, eu não vou dizer, não interessa? Interessa sim. Eles querem saber se o dinheiro que tu tem é suficiente para passar esse tempo que vai passar lá. Então, o certo, o normal é ter um valor em dinheiro em espécie, em cash, e mais cartão, né? E saiba exatamente quanto tu tem e diga exatamente quanto tem. Então, qual é a pergunta para saber quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Certo? Eles podem trocar, em vez de money, falar currency, que é moeda. Por exemplo, eu tenho $500 em dinheiro. Eu vou falar $500 in cash and credit card. $500 em dinheiro e cartão de crédito. Fala a verdade. Se for euro, fala euros. Se for libras, tá na Inglaterra, fala pounds. Saiba o nome da moeda que você está carregando, né? Importante todos esses detalhes. A nona pergunta que eu separei aqui é que eles vão querer saber se você está viajando sozinho, se você está acompanhado. E é uma coisa assim, ó. Na imigração, só pode ir junto
tá? Para responder essas perguntas, se tiver um grau de parentesco, é parente, ou casado, oficialmente, ou mãe, pai, filho, né? Irmão, irmã. Se for amigo ou se for namorado, não pode entrar ali na imigração juntos, cada um tem que fazer a sua, certo? E aí, se entrou junto, é parente, um só responde, né? Então é bom que você saiba inglês. Um de vocês tem que saber inglês, né? E aí ele vai perguntar assim: Are you traveling alone? Você está viajando sozinho? E aí você vai responder simples. Se for sim, yes, I am. Se for não, no, I'm traveling with my husband. Por exemplo, eu estou viajando com meu marido, ou my wife, minha esposa, ou my children, meus filhos. Ou se está viajando com um amigo, fala também. No, I'm traveling with a friend. Aí o amigo não vai estar ali, mas tu tá falando a verdade, né? Não é que não possa, só não pode fazer ali responder as perguntas juntos, tá bem? E como última pergunta que eles podem perguntar é se você já esteve lá naquele lugar, naquele país, alguma vez. Porque, claro, eles vão olhar o passaporte. Então, eles querem ver se tu tá mentindo, se tá falando a verdade, né? Então, fale a verdade. A pergunta é, vamos supor que é nos Estados Unidos, eles vão perguntar: Have you been to the USA before? Você já esteve nos Estados Unidos antes? Ou se for outro país, né? Have you been to London before? Você já esteve em Londres antes? Se não, responda: No, it's my first time. Não, é a minha primeira vez. Ou, se já teve uma vez: Yes, I've been here once. Uma vez. Eu já estive aqui 2 vezes. I've been here twice. A partir de 3 vezes, eu vou colocar um número: 3, 4, 5, 10 e times, certo? Só uma vez e o 2 vezes que são diferentes. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. A partir do 3, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, 20 times. Enfim, quantas vezes você já esteve lá. E aí, eles vão tirar uma fotinha e vão dar o carimbo e vão dizer: Welcome to the USA ou Welcome to London. E você está lá e vai aproveitar e vai fazer tudo que tem que fazer, bem feliz da vida, porque praticou, porque sabe se virar, porque sabe responder essas perguntas aí tranquilamente. Por quê? Porque ouviu bastante essas perguntas, porque praticou, falou, respondeu. Pega alguém aí que tá contigo, faz assim, um é o oficial, um é o official e o outro é a pessoa que tá na imigração. Depois troca, sabe? A gente tem que praticar, não tem outro jeito, né? É assim que a gente aprende, é assim que funciona. Certo? Gostaram? Então, eu espero que este vídeo sirva muito para vocês, que na próxima viagem ou na sua primeira viagem para o exterior, vocês estejam seguros e com essas perguntas na ponta da língua, ok? Então, não esqueça de dar um like, de compartilhar, de se inscrever se você é novo aqui. E outra coisa, nós também temos o English Too Easy no Instagram. Então, segue lá, gente. Tem conteúdo diferente daqui, tem vídeos, tem posts com várias dicas. Segue lá, gente, também, certo? Até mais! Bye, bye!